Canal Sete Raios Podcast. Evadidos da Matrix. A Matrix e os grandes movimentos mundiais. Episódio de hoje. Sempre existiram movimentos mundiais. Todas as civilizações cresceram pelo mundo até então conhecido e se desenvolveram em movimentos mundiais. Todo movimento mundial é uma cultura que se desenvolve mediante dois eixos: uma narrativa explicadora, fundamentadora, sustentadora e impulsionadora, e uma justificativa na modificação dos comportamentos. É assim que os movimentos mundiais se sustentam. Geralmente, os grandes movimentos são idealizados por grandes ícones da cultura, grandes referências de pensamento, e são absorvidos e realizados pelos jovens, pelas pessoas em formação. Geralmente, esses movimentos constituem experimentos sociais. Assim, ao longo do tempo, na história conhecida e desconhecida, vamos percebê-los. Eles são sempre o laboratório de testes e eles geralmente pagam uma conta. Então, as pessoas que estão ali dentro dos movimentos são que sustentam o movimento, né? Então, pagam a conta em grande número e em todos os tipos de guerras. Toda e qualquer atividade da consciência humana, interior ou exterior, é realizada, evidentemente, dentro da Matrix, ou seja, dentro dos parâmetros da gravidade, do espaço-tempo, do mundo, da civilização e da cultura. Desculpe. Há, consequentemente, a possibilidade de uma boa utopia, a da libertação ou evasão, êxodo da Matrix, saída, fuga da holografia, da grande projeção, do grande computador cósmico, se fazer realidade interior, cientificamente invisível para os parâmetros científicos daquele momento e, no entanto, ser uma realidade para um grupo que, em uma grande científico-oculta egrégora, se reconstrua em seus corpos individuais com base na centelha extemporânea, na centelha universal, na centelha de luz, centelha do espírito, e com a luz provinda do despertar e do desenvolvimento da abertura dessa centelha para um grande projeto original que está guardado no coração de cada ser, e a luz que se permita a realização desses seres e a sua evasão das leis que os atavam no aqui e agora, as calotas magnéticas planetárias, e ganhem, ou ganhamos nós, como em um grande veículo, esse termo grande veículo é do budismo, a liberdade da perenidade. Aqui, quando falamos de luz, estamos falando de luz como um objeto científico, embora esotérico, mas perceptível como uma certa matéria aos órgãos superiores para isso despertados. E quando falamos de guerra, estamos falando de vários tipos de guerra, alguns dos quais vamos citar mais à frente, e lembrando que estamos vivendo nesse momento, século XXI, início, ano 24, vários tipos de guerras conjuntamente. A história conhecida e desconhecida do mundo mostra que há 4 tipos de movimentos mundiais: os movimentos religiosos, os movimentos filosóficos, os movimentos científicos e os movimentos artísticos. Todos os movimentos começam em guerras ou levam-nos às guerras. Dos 4 movimentos, apenas os movimentos artísticos, pela sua natureza de manifestação, não podem se iniciar em guerras. Os movimentos religiosos, filosóficos e científicos podem se iniciar em qualquer momento de uma civilização, inclusive durante as guerras, ou podem levar às guerras ou pararem as guerras.
Então, considerando a arte, a religião, a filosofia, a ciência, que são os 4 esteios das culturas, podem parar as guerras ou começar as guerras. Podem começar nas guerras ou terminar nas guerras, exceto a arte, o movimento de arte, que não pode começar nas guerras devido às suas características de abstração e transcendência. Depende de como as narrativas são concluídas, aplicadas e conduzidas em seu desenvolvimento e suas flexões. Os movimentos artísticos são movimentos de elevação e ocorrem quando as civilizações, depois das guerras religiosas ou guerras científicas ou filosóficas, considerando que a política vem da filosofia, já se estruturaram, cresceram e se abastaram. Então a arte surge como uma indicação de transcendência, uma vez que, nesse caso, a filosofia, onde se estrutura a política, como já disse, já foi absorvida pelos resultados políticos, ou a religião foi absorvida pelos movimentos das guerras, bem como também a filosofia não se renovou. Então, tendo só sobrado a arte, diz aí, parceiro, para indicar uma via, um ideal, um ideário e uma solução, ela cumpre, então, o seu papel. A arte, por sua vez, nesse caso, cumpre seu papel. A arte se levanta pregando em suas 7 expressões um novo ideário mais antigo do que a morte. Isso é uma fala muito pesada para dizer que a arte sempre traz uma nova ideia, que, no entanto, é também uma ideia muito antiga. E vamos considerar, no sentido de ideia, isso também para a religião, a filosofia e a ciência. Podemos vê-lo, este ideal, um novo ideário, mais antigo que a morte, ou um ideal partido desse ideário. Podemos ver no bidimensional, em desenhos e ilustrações, desde as ilustrações rupestres, também nas esculturas, principalmente em pedras, espalhadas pelos 5 continentes, parecendo versar sobre as mesmas coisas e os mesmos heróis. Nas narrativas de todas as civilizações também vamos ver as mesmas coisas, contando dos seus feitos e conquistas, sobretudo as narrativas épicas, que vamos ver também na música clássica de cada época, de cada civilização. Clássico é o que foi feito durante apreciado, curtido, vivido durante muito tempo por muita gente. Portanto, conceituado, cantado há séculos nas culturas, em todos os lugares do mundo, mundo entre aspas, que às vezes o movimento pega o mundo que existe naquele momento, igual antes dos descobrimentos marítimos, por exemplo, tinha o Velho Mundo, o Novo Mundo, que era a Europa, o Velho Mundo lá para os países lá, desde o Médio Oriente para o Oriente. Na dança, a quarta arte, a arte que é a rainha das artes, a música, com destaque de movimento de êxodo, sim, da Matrix, para a quinta arte, no caso, a dança dos sufis, e o maravilhoso trabalho de Mani ou Manis ou Mani, como foi chamado em seu grandioso evento de uma cidade cultural toda voltada para a arte. É uma cidade de arte, da libertação, os tapetes, as paredes, as esquinas, as praças, os comércios, era tudo arte. Ou através da arte. Vamos então para a sexta arte, o teatro em suas versões de origens africanas, egípcias, asiático-hindus, hindu-europeias, egípcio-europeias, autóctone americanas, enfim. E na pintura realista, compondo então a sétima arte, desde o Antigo Egito, na verdade muito antes do Egito, porque geralmente a pintura é feita em materiais mais provisórios e tratados para durarem muito tempo, e as tintas são feitas à base de matéria orgânica ou mineral para se obter as cores necessárias. Então, desde a pintura realista bastante antiga, que chegou até nós, até os dias atuais, incluindo nesse sétimo bloco da arte a foto, o frame, o filme hoje digital, o vídeo, e por extensão, cada um em sua respectiva arte,
todos os subprodutos dessas 7 artes, como os quadrinhos, os grafites tribais, por exemplo, que são expressões do bidimensional, da primeira arte, ou o grafite 3D, ainda a título de exemplo, como expressão básica da 7ª arte, ou as tatuagens, que ou são bidimensionais ou tridimensionais. Se são bidimensionais, são da 2ª arte. Se são tridimensionais, são da 7ª arte. Essa solução do aprisionamento na Matrix seja apresentada através da arte, da religião, da filosofia ou da ciência, sempre será uma utopia, no sentido de algo que só pode ser percebido, realizado e construído e conduzido no laboratório interior da consciência e seus elementos, trabalhados na retorta interior das ações superiores e invisíveis do alquimista em seu coração e sua cabeça, que pela sua força de vontade crescente, miram o alto dos altos em um anelo verdadeiro e puro, cujas vibrações trespassam as estruturas da Matrix, ativando e recebendo socorro de fora, lá de fora, do mundo real, não o mundo de dentro da Matrix, então lá de fora, de onde partem as projeções da Matrix, por senhores superiores à Matrix, que lhes enviam então esse socorro, infiltrando suas mensagens, suas forças, através das pérfidas hierarquias, né, que governam a Matrix. Os movimentos mundiais possuem 2 naturezas. A primeira natureza é o materialismo. Nele vamos ver em todas as épocas históricas as metas de fazer o mundo melhor sem medir esforços ou limites, o que naturalmente vem das guerras ou leva às guerras. Essa meta é também colocada através dos 4 esteios da cultura: arte, religião, filosofia e ciência, todas elas com suas hierarquias postulando qualidades e grandezas que justifiquem a narrativa materialista, como, por exemplo, o movimento iluminista, em parte onde ainda estamos, tendo esse movimento passado ao longo de mais ou menos 5 séculos, por 4 fases: a artística, com os grandes artistas da arte do belo, nas pinturas, nos contos e esculturas, etc., que já sabemos, né? Lá do Renascimento e etc. Os religiosos e seus cismas e mutações, né? Nós sabemos do grande cisma. Os filósofos, principalmente dos últimos séculos, com suas correções, como o positivismo, né, do Comte, essa coisa de que a ciência é maravilhosa, ela que deve determinar tudo, o positivismo lá do século XVIII, né? E, por fim, capitaneados pelo materialista Marx, né, do século XIX, que encanta com as suas teses coladas, em parte, lá da cultura hindu, o negócio das castas, que ele transformou em classes, e a coisa ideal e comprada pelos poderosos, né, da pressão das classes sociais, das massas. E tudo isso que foi, de alguma forma, influenciar todo o pensamento do século XX e até hoje o pensamento contemporâneo, em alguns aspectos, se reporta não à cultura de milhares de anos, mas uma cultura aí de menos de 200 anos. Então, a gente está num momento em que essas coisas estão sendo repensadas no sentido do aperfeiçoamento do nosso caminhar humano, de realização, de fuga da Matrix enquanto estamos sobre a Terra. A segunda natureza dos movimentos mundiais é o transcendente, que parte de um ideário de uma natureza harmônica e procura então se dirigir pela arte, ciência, religião e filosofia para esta utopia. Vamos vê-lo vivo por todos esses 5 séculos na forma do esoterismo ocidental, o esoterismo cristão e o hermetismo, e todas as mesclas com o budismo, o hinduísmo, o sufismo, etc. Né? Vamos ver figuras maravilhosas como Confúcio, lá no Oriente, né? Maomé, claro, né? No Médio Oriente. E vamos ver
na filosofia tupi-guarani dos tais autóctones americanos, os conhecimentos lá transcendentes do beija-flor, que é maravilhoso. Sempre revelando algum segredo para nos aproximarmos do transcendente, perene e mais real que o materialismo. Guerra. O que é guerra? Quando falamos de guerra, lembramos-nos das guerras bélicas e de que as guerras só ocorrem depois de algum tipo de relacionamento, de negócios, de diálogos e de aproximações e depois de rompimentos. Então, a guerra de fato ocorre como recurso diplomático contundente, onde não havendo mais diálogo, só resta a imposição da vontade política sobre o oponente. Então, isso é uma definição rápida de guerra bélica e como ocorre. Mas as guerras são muitas e, basicamente, são guerras de energia ou de obtenção de energia, matrizes energéticas, né, onde o carvão, que é uma das mais antigas, usado há milênios, ainda é usado muito ainda, né, na Europa e no hemisfério norte, em vários lugares do mundo, não é? Queima-se combustíveis fósseis, queima-se ainda as florestas, guerras econômicas, guerras de ideias, de projetos, de construções e produções, guerras de tecnologias, de mercados, de produtos, de matrizes de energia, de produtos tecnológicos, produtos de defesa, de saúde e bem-estar, de espaço, de terra, de línguas e de ideais. Enfim, guerras. Finalizando, os movimentos mundiais, todos eles, dentro da Matrix e pró-Matrix, ocorrem por 3 eixos. O primeiro desses eixos é a harmonia fractal cósmica, que em um momento pode se alinhar e, como um longo raio, descrever uma grande possibilidade energética que alinha vários círculos concêntricos dos movimentos daquela civilização ou várias espirais daquela civilização, então alinha aquilo e alimenta grandemente uma ideia e ela se difunde, sendo conduzida para cima ou para baixo em uma sociedade ou na sociedade de uma região ou de todo o mundo, causando impressão e crescendo nessa impressão. Vemos para baixo os movimentos franceses e alemães, que nos séculos passados terminaram em câmaras de gás e guilhotina. E para cima, a primeira fase, por exemplo, do movimento iluminista, no início do século XVII, com narrativas belíssimas, né? Sobre cidade invisível, sobre uma cidade chamada Cristianópolis, sobre um lugar ideal, um Capar Salama, um Eldorado, uma Agartha, não é? E cidades assim maravilhosas de felicidade, de harmonia, de acessibilização de informações e possibilidade de construção e difusão de conhecimentos que vem ocorrendo já há 30 anos. Então, foi citado aqui como movimentos para cima, a primeira fase do movimento iluminista, início do século XVII, e o movimento de internet, que tem 30 anos, começou mais ou menos em 1990, 89, 90, do século XX e já tem 24 anos do século XXI. São movimentos de elevação, né? Movimento para cima. O segundo eixo, então, esses movimentos de elevação para cima, nesse caso aqui, nós os pensamos como movimentos do primeiro eixo, que tem algo realmente de uma harmonia fractal cósmica por detrás, devido ao poder desses movimentos. O segundo eixo é o causal, onde repercussões imprevistas, como que na forma de um destino, um destinatário impensado, imprevisto, toma a cena, fazendo surgir toda uma direção inesperada ao mundo, como nesse último sufrágio universal americano agora, dia 5, se não me engano, 5 de novembro de 2024. Ou na forma de um grande cataclisma de origem estelar que em alguma época já mudou ou que mude a face do mundo. Então, isso seria um movimento de segundo eixo, que seria o eixo causal.
E ele tem, no caso, uma energia que nos alcança de maneira mais natural. O terceiro eixo é o da vontade humana, onde o homem ganha muito poder pelos dois eixos anteriores ou por apenas um dos eixos anteriores e impõe por esse poder sua vontade sobre os destinos dos povos, mediante um grande movimento de guerra e de outros tipos de guerras, de narrativas e de cultura e de comportamentos, como ouvimos muitos cientistas fazerem, sobretudo criando e lançando bizarras bombas, ou como vimos, competindo com esses cientistas, o movimento, por exemplo, que sai lá do soul, né, do canto religioso americano nas lavouras, no Novo Mundo, daqueles que partiram de outros continentes para o continente americano do norte e cantando vão fazer brotar os movimentos do rock and roll. Como ouvimos e sabemos que foi assim. Ou então o movimento cientista, sobretudo criando e lançando bizarras bombas, esses movimentos eles competiram, trazendo narrativas e óperas rocks nos cinemas e os happenings que criaram os movimentos da pop art, os artistas se juntando nos parques e a sete artes se difundindo e fazendo toda uma lavagem nas almas que ali estavam buscando uma luz e lançando raios de poder e expansão, de esperança, que fez com que a Guerra Fria não descesse para as bombas nucleares e chegasse o mundo até hoje onde nós estamos. Assim, sempre haverá sobre a Terra a aspiração a um mundo melhor dentro ou fora da Matrix, sobretudo fora. Dê seu like, compartilhe, ajude o canal. Sete Raios Podcast, evadidos da Matrix.